vamos trabalhar o capítulo 18 e 19, e na próxima aula a gente vai finalizando aí o livro do Apocalipse. No capítulo 17 do Apocalipse, o João ele é levado ao deserto para ver o julgamento da grande prostituta. A grande prostituta é a cidade de Roma, né? Nós já vimos isso aí, a grande cidade. Isso foi no capítulo 17. O João, inclusive, se diz seduzido por essa grande prostituta. O imperialismo, a riqueza, tudo isso seduziam as pessoas. Depois, o João ele vai ser convidado a discernir, prestar atenção. O anjo fala para o João, toma cuidado. A grande prostituta, ela era e não é. Então, assim, o anjo vai lembrando ao João que a riqueza, as injustiças, isso tudo passa, tá? Ou passam, né? Hoje, no capítulo 18, eu vou até dar um geral para vocês, depois a gente vai voltar aqui no capítulo 19. No capítulo 18, que vamos ver hoje, nós vamos ver, então, o fim da grande cidade, né? A grande cidade, a grande prostituta, que é justamente a cidade de Roma. No capítulo 19, nós vamos ver, então, o fim ou a destruição da besta e do falso profeta, tá? Da besta e do falso profeta. No capítulo 20, que vai ser ainda na próxima aula, nós vamos ver o fim do dragão. Vamos ver o fim do dragão, que é o demônio. E depois, no capítulo 20º, no finalzinho do 20º, vamos ver o fim da morte. Então, é assim, para você que está em casa, né, vai ver o vídeo, é assim, ó. Capítulo 18, o fim da grande cidade. Prostituta, a cidade de Roma, a grande Babilônia, né? A sociedade injusta. Quando a gente fala, até a gente está falando com a Maria de Fátima, que faz o curso aqui com a gente. Historicamente, a grande prostituta é Roma, historicamente. Mas quando fala a grande prostituta, a Babilônia, significa todas as sociedades injustas, não apenas Roma, todas, tá? É a grande cidade. A grande besta e o falso profeta, aí vai ser aí toda a estrutura, né? Roma, os imperadores, que favorecem aí a sociedade injusta. E no capítulo 20, o fim do dragão, que é o demônio. E no 20º, também no finalzinho, o fim da morte, tá? Então, nós vamos ver hoje, capítulo 18, o fim da grande cidade, e capítulo 19, aí, o fim da besta e do falso profeta. Então, esses são o que nós vamos ver hoje com vocês. Só alertando vocês, o João, quando está escrevendo, diante das perseguições aos cristãos, o João não está falando de Apocalipse como o final dos tempos, não, tá? O final do mundo, não. Ele nem imagina isso. O que o João está falando é que, traduzindo para uma linguagem muito simples para nós entendermos, é que se a gente viver a justiça, se a gente viver o evangelho, que é justamente o livrinho do capítulo 10, né? Se a gente viver o evangelho, se a justiça aparecer, vai se criar uma nova sociedade, baseada no evangelho, baseada no cristianismo, onde o mal vai ter o fim. É isso que o João está falando. E para dizer isso, ele criou várias metáforas, várias imagens para que as pessoas entendessem, né? O fim da sociedade injusta. Como é que então a gente termina com a sociedade injusta? Profetizando, vivendo o evangelho. É isso que o João está dizendo de forma muito simples. O João não está falando de fim de mundo. A Nova Jerusalém não é o fim do mundo com a nova cidade. A Nova Jerusalém é a sociedade justa que cada um de nós temos que plantar todos os dias. Não existe magia. E o João está dizendo que a condenação da sociedade injusta é por ela própria. A própria injustiça vai destruir a si própria. A ganância vai se destruir a si próprio. Então, ou seja, se a gente vive a justiça, tudo isso vai acabar. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Então, quem está com a Bíblia na mão, o capítulo 18. Vamos começar aqui a falar do capítulo 18.
Então, hoje, no capítulo 18, nós vamos ver, então, o fim da Babilônia, a destruição da Babilônia. Quem é a Babilônia, quando João está escrevendo? Todas as sociedades injustas, mas especificamente aqui a cidade de Roma, o Império Romano, tá bom? Então, diz o João, depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com sua glória. Já explicamos aqui várias vezes. Anjos são manifestações de Deus. E cada vez mais que vai se aproximando do final do livro do Apocalipse, o anjo aqui vai se tornando o próprio Deus, tá? Então, assim, um anjo com muita glória. Isso já é a própria figura de Deus, tá? Então, anjos são as manifestações de Deus na história. Ele, então, gritou com voz poderosa. Deus, voz poderosa. Caiu Babilônia a grande. Tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Então, aqui já é anúncio, então, do fim da sociedade injusta. Não esqueçam vocês que esse julgamento de Deus começou com o apelo dos mártires, lá no capítulo 6, para que Deus julgasse a sociedade injusta que tinha matado eles. Tá? Lá no capítulo 6, não esquecer disso, tá? Então, aqui agora Deus está dizendo, essa cidade caiu. Essa cidade, por que essa cidade caiu? Agora o João vai escrever por que ela caiu. Porque ela embriagou as nações com o vinho do furor de sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra e os mercadores da terra se enriqueceram, graças ao seu luxo desenfreado. O que mata a sociedade injusta? A sua própria ganância. A ganância pelo poder político e a ganância pelo poder econômico. Ó, os reis e os mercadores. O que o João está dizendo para nós? O João está dizendo para nós que o projeto de Deus é um projeto de partilha. A vida tem que ser para todos, não só para alguns, não só para os gananciosos. Então, os reis da terra e os mercadores, uns com a ganância política, outros com a ganância econômica, ambos levaram à destruição da própria sociedade injusta. Porque onde há ganância, a maior parte da população morre, a maior parte da população fica sem acesso à vida. Então, é isso que levou ao fim da sociedade injusta. A sua ganância política, a sua ganância econômica, está dizendo João. O povo de Deus deve fugir. Tá? É o título aqui que aparece na minha Bíblia, que agora vem a partir do versículo 4. Então, o povo vai ser convidado pelo próprio Deus a abandonar a sociedade injusta, a se converter, não se misture com essa sociedade injusta, vocês vão ver aqui. Então, ouvi, então, outra voz do céu que dizia, sai dela, ó meu povo. Tá vendo? Quer dizer, o próprio Deus, ó meu povo, o povo de Deus, sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e atingidos por suas pragas. Então, seja, quem é de Deus não deve se misturar com essa sociedade injusta, não deve seguir aquilo que os injustos fazem, porque seus pecados se amontoaram até o céu. É engraçado aqui, e Deus se lembrou de suas iniquidades. Vou parar aqui só para explicar aqui. Aqui lembra muito aquela questão do clamor do povo a Deus, e Deus responde lá no Êxodo, né? Eu vi e ouvi a opressão do meu povo. Quer dizer, o clamor do povo chega até o céu. Aqui também Deus está dizendo, o pecado dessa sociedade chegou até mim. Né? As injustiças, né? Os clamores das pessoas dizendo, denunciando as injustiças, chegou até mim. Tá? E Deus lembrou de suas iniquidades. Aqui nós vamos ver texto de Gênesis, vocês podem pegar 18, 20, Jeremias 51, 9. Esse capítulo 18, até esse livrinho que lembra muito bem, esse livrinho do José Bortolini, fala que ele é um retalho de textos do Antigo Testamento, tá? E aqui eu estou lembrando Gênesis e também o livro de Jeremias 51, 9. E agora, Jeremias 50, 15 diz o seguinte, né? Devolver-lhe o mesmo que ela pagou,
pagar-lhe em dobro conforme suas obras. No cálice que ela misturou, misturai para ela o dobro. É vingança que Deus está propagando aqui? Não, não é vingança. Na verdade, é a prática da justiça. Aqueles que plantaram agora estão colhendo o que plantaram. Tá bom? Lembra que Deus não faz vingança. Deus é justo. Então, aqueles que plantaram estão colhendo o fruto. Se plantarem justiça, vão colher injustiça. Se plantaram justiça, vão colher justiça. O tanto que ela concedia em glória e luxo, devolver em tormento e luto. A própria sociedade que viveu para a glória e luxo, tá? Agora está colhendo os frutos dessa questão, que é justamente tormento e luto. Porque em seu coração dizia: estou sentada como rainha, não sou viúva. Só um minutinho aqui. Sara? 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 Não sou viúva e nunca experimentei luxo. Quando uma nação ela é poderosa, ela acha que nunca vai cair o poder. É assim que agia Roma também. Por isso, suas pragas virão num só dia. Qual que é o final de toda sociedade injusta? Está dizendo aqui o João: morte, luto e fome. E pelo fogo será devorada, fogo das guerras, fogo da ambição. Porque o Senhor Deus que a julgou é forte, tá vendo? É julgamento, justiça, não vingança. Aí, então, o primeiro ponto que nós vimos aqui no capítulo 18 é Deus anunciando o fim da Babilônia, tá? Por que a Babilônia caiu? Pela ganância política e pela ganância econômica. Segundo ponto que nós vimos, o convite de Deus para que os cristãos não se misturassem com essa injustiça. Nós lemos aqui agora. O terceiro ponto, que nós vamos ver aqui agora, vai ser o lamento daqueles que estão na Babilônia, as pessoas. Versículo 9. Então, os reis da terra, que se prostituíam com ela e compartilhavam seu luxo, chorarão e baterão no peito ao ver a fumaça do seu incêndio. Então, os primeiros que vão lamentar, aqui o João vai apresentar os grupos dos poderosos que vão lamentar o fim da sociedade injusta. Por que eles lamentam o fim da sociedade justa? Porque os poderosos vivem e se alimentam dessa injustiça. Eles se enriquecem com a injustiça. Então, os primeiros que vão lamentar são os reis. Postados à distância, por medo de seu tormento, dirão: ai, ai, ó grande cidade, ó Babilônia, cidade poderosa, uma hora apenas bastou-se para o teu julgamento. Do mesmo jeito que ela cresceu, ela caiu. Então, os primeiros que lamentam são os reis, poder político. Agora vem o poder econômico. Os mercadores da terra também choram e lutam por sua causa, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Aí o poder econômico caindo. Carregamentos de ouro, de pratas, pedras preciosas e pérolas, linho e púrpura, seda e escarlate, todo tipo de madeira perfumada, os incensos, né? De objetos de marfim, de madeira preciosa, de bronze, de ferro, de mármore, canela, cinâmomo, perfumes, mirras, incenso, vinho e óleo, flor de farinha e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carros, escravos e vida humanas, porque a sociedade romana era baseada na escravidão, né? Então, os mercadores estão lamentando que ninguém mais vai poder comprar essas mercadorias porque a cidade caiu. Os frutos pelos quais tua alma anelava afastaram-se para longe de ti. Tudo que é luxo e esplendor está perdido para ti e nunca, nunca mais será encontrado. Os mercadores desses produtos, que se enriqueceram graças a ela, postar-se-ão à distância, por medo de seu tormento, e chorando e lutando se dirão: ai, ai, ó grande cidade, vestia linho puro,
púrpura escarlate, e te adornavas com ouro, pedra preciosas e pérolas. Numa só hora, tua riqueza foi reduzida a nada. Então, os primeiros que lamentaram o fim da Babilônia foram os reis, poder político. Agora, os mercadores, poder econômico. Tá? São o segundo. Aqui é interessante que eles lamentam, mas não são solidários uns com os outros, que é outra crítica do João. Eles só lamentam o fim da cidade, mas não se solidarizam um com o outro, diferente do projeto de Deus, que é solidariedade. Tá? Além, então, nós vimos aqui os reis, poder político, lamentando, vimos o poder econômico lamentando, agora vamos ver o poder daqueles que faziam a propaganda do Império Romano, aqueles que vendiam a propaganda de que Roma era uma grande cidade, que era bom viver nela, que são quem? Os pilotos e navegadores, que são aqueles que levam as mercadorias pelo mar. Estou no versículo 17. Todos os pilotos e navegadores, marinheiros e quantos trabalhavam no mar se mantiveram também à distância. E vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: quem era semelhante à grande cidade? Está vendo a propaganda? Quem era semelhante à grande cidade? E atirando pó sobre a cabeça, choravam e se enlutando gritavam. Aqui lembra muito a questão da penitência dos judeus, né? O pó na cabeça, porque estavam arrependidos, né? Pelo que tinham feito. Ai, ai, ó grande cidade, com tua opulência se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Eles, né? Numa hora apenas foi arruinada. Tá? Agora, esses que são pilotos, esses que são navegadores, eles dizem, né? Eles clamam para outras pessoas exultar somente a Deus. Olha o que eles falam: exultai por sua causa ao céu, e vós santos apóstolos e profetas, pois julgando-a, Deus vos fez justiça. Fez justiça para quem? Basta a gente ver lá no capítulo 6, que são para os mártires. Então, aqueles que morreram devido a essa cidade prostituta. Então, Deus fez justiça. É interessante aqui os nomes que os cristãos são chamados: santos, apóstolos, apóstolo significa aquele que é enviado, né? E profetas. Nisto, um anjo poderoso levantou uma pedra com uma grande mó e atirou no mar, dizendo... Aqui, se vocês pegarem Jeremias 51, o João está lembrando de um episódio lá do livro do profeta Jeremias, tá? Pegou, então, uma grande mó, que é uma grande pedra de moer, e atirou no mar, dizendo: com tal ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. É como se você amarrasse a cidade numa grande pedra de moer e jogasse no mar. E essa cidade, então, fosse colocada no fundo do mar, tá? E o canto... essa cidade, quando é jogada no mar, todos aqueles que viviam dela vão se lamentar. Quem são os primeiros que vão se lamentar? Os artistas, os músicos, né, que alegravam as festas de Roma. Olha só. E o canto dos arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, em ti não mais se ouvirá. Roma era conhecido por ser a cidade das grandes festas. O segundo grupo aqui, que não vai se alegrar, são os artesãos. Os artesãos também que faziam imagem dos deuses, construções, também vão ficar tristes. Olha só. Em ti não se ouvirá. E nenhum artífice de qualquer arte jamais em ti se encontrará. E o canto do moinho em ti não mais ouvirá. Moinho quer dizer, as plantações, né? Não vai ter mais o que comer. E a luz da lâmpada nunca mais em ti brilhará. Então, aqui está anunciando o fim da cidade. E a voz do esposo e da esposa, né, os casamentos, em ti não mais ouvirá. Porque teus mercadores eram os magnatas da terra. E com tua magia as nações foram seduzidas, e nela foi encontrado sangue de profetas e santos. Olha aqui o João denunciando a morte dos mártires que Roma matou. E nela foi encontrado sangue de profetas e mártires, e de todos os que foram imolados sobre a terra. Então aqui é denúncia da morte
dos mártires por parte de Roma. Então, no capítulo 18, como eu lembrei para vocês, nós temos aí o fim da grande cidade, a Babilônia. Quem é Babilônia? Historicamente é Roma, mas nós podemos usar como metáfora o fim de toda a sociedade injusta. E agora, o capítulo 19, nós podemos dividir em duas partes. Na primeira parte, então, o louvor de todos aqueles que esperavam essa justiça de Deus, os cristãos, os mártires. E depois nós vamos ver o fim da besta e do seu profeta, do seu falso profeta. Já falei para vocês que a besta representa o poder político e o profeta o poder religioso, tá? Do Império Romano. Então vamos ver o capítulo 19. Depois disso, ouvi como um forte rumor de numerosa multidão no céu clamando. Então aqui começa a grande celebração no céu. Não esqueçamos, de novo, vou repetir isso várias vezes, que o Apocalipse lembra, a partir do capítulo 6, um pedido de justiça por parte dos mártires que estão no altar do céu. Então começa a festa celebrativa, a grande liturgia no céu. Começa aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Os romanos diziam que a salvação, a glória e o poder estavam com o imperador. Olha o que o João fala. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porque seus julgamentos são verdadeiros e justos, não são vinganças, são verdadeiros e justos. Se você planta injustiça, colhe injustiça. Se você planta fome, colhe fome. Se você planta miséria, colhe miséria. Sim, ele julgou a grande prostituta, Roma, que corrompeu a terra com sua prostituição. Prostituição aqui é a sedução que Roma atraía as nações, tá? E nela vingou o sangue dos seus servos. Quem são servos? Capítulo 6. Que eu falei para você. Quem quiser pegar lá depois, 6:9, tá? 6:9. Tá? Então, seja o sangue dos mártires que clamavam por justiça. E acrescentaram, quem está no céu ainda, aleluia, dela sobe a fumaça pelo século dos séculos. Aí vai aparecer agora de novo os guardiões, os 4 seres vivos, que é a maneira do Espírito Santo agir, os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram, então, diante de Deus, do Deus que está sentado no trono, dizendo, amém, assim seja, aleluia. Nisso saiu do trono uma voz convidando, dai louvores ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, os pequenos e grandes. Ouvi depois como que o rumor de uma grande multidão, semelhante ao fragor de águas torrenciais, ao ribombar dos fortes trovões, aclamando, aleluia! Agora, aqui nós vamos, agora é para a terra, tá? Começou no céu a grande festa litúrgica, agora vem para a terra. Aleluia! As comunidades agora cantando. Aleluia! Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, passou a reinar. O que era Roma, agora é o próprio Deus. Alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus, porque estão para realizar as núpcias do Cordeiro. Então, depois do fim da grande cidade, né, da grande Babilônia, da grande prostituta, agora o capítulo 19 vai anunciar a núpcia do Cordeiro. Com quem que Jesus casa? Com as comunidades. Então, a esposa de Cristo agora são as comunidades. Então, vai anunciar, então, a núpcia. Lembra que a Bíblia, já expliquei isso para outros cursos de Bíblia que alguns de vocês participaram, a Bíblia, ela relata um grande casamento de Deus com o seu povo. Quem era o povo de Deus? Israel. Isso é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus agora casa com o novo povo, o povo cristão, o povo que segue a Cristo. Sabe? O povo que segue a Cristo, tá? Então, vai ser esse anúncio do Cordeiro que é anunciado aqui no capítulo 19. Conseguiu ouvir? Eu estou no capítulo 19, versículos 6, tá? Então, lá, ouvi depois o rumor de uma grande multidão, das comunidades, semelhante no fragor de águas torrenciais e ao reboar de fortes trovões, aclamando, aleluia, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, passou a reinar. Não mais Roma,
Agora, Deus, alegremo-nos e exultemos, demos glória a Deus, porque estão para realizar as núpcias do Cordeiro, tá? O casamento aí de Cristo com o povo de Deus, com os cristãos. O casamento com o povo de Deus é a implantação do reino de Deus. Então, as núpcias do Cordeiro está anunciando a implantação do reino de Deus na terra e no céu, tá bom? E sua esposa já está pronta. Quem é a esposa? A comunidade. Nós estamos prontos para implantar na terra o reino de Deus. De novo, João não está fazendo futurologia, não está olhando o futuro, mas está olhando a própria comunidade. Porque se nós vivermos o Evangelho, capítulo 10 do Apocalipse, né, o livrinho amargo na boca, doce na boca e amargo no estômago, nós vamos implantar na terra o reino de Deus. Nós estamos prontos, quer dizer, a comunidade já está pronta, já foi experimentada, muitos morreram, está dizendo João. E sua esposa já está pronta. Concederam-lhe vestir-se com linho puro, resplandecente. A esposa de Cristo, ela sempre vai aparecer com esse linho, né, que é a identidade dela, a pureza. O linho aqui, em relação à pureza. Não esqueça que Jesus foi enrolado no linho, né? Pois o linho, olha, eu expliquei, mas já está escrito aqui, ó. Pois o linho representa a conduta justa dos santos, tá? Então, o linho é a nossa identidade de cristãos, a nossa conduta diante do Evangelho. A seguir, disse-me, quem disse? O anjo, tá? Escreve, felizes aqueles que foram convidados para o banquete da núpcias do Cordeiro. Vocês lembram que os evangelhos, eles apresentam sempre isso. Jesus sempre conta as parábolas, algumas parábolas, falando dessa núpcia do Cordeiro, em que o rei vai se casar e manda as pessoas, manda os seus servos convidar, os ricos não vão, aí o rei manda trazer todos os pobres. Aqui o Apocalipse está lembrando dessas parábolas de Jesus, tá? Inclusive, quem quiser depois ler isso, está lá em Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14, tá? Essa núpcia do Cordeiro. Então, esse casamento, a implantação do reino de Deus. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Caí, então, aos seus pés para adorá-lo. Mas ele disse. Então, João, ele é muito tentado a fazer, ele é seduzido a adorar coisas erradas. Quem lembra do capítulo 17, ele mesmo se diz seduzido pela grande prostituta. O anjo falou, João, acorda, discernimento, né? Não caia na sedução da grande prostituta, da grande cidade. Agora, João tem uma outra sedução, de adorar o anjo. Então, olha o que o João fala. Caí, então, aos seus pés para adorar o anjo. Mas ele me disse, olha o que o anjo disse para o João. Não faças. Sou servo como tu e como teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. O anjo está dizendo o seguinte, eu sou criatura como você. Não me adore. O único que deve ser adorado é Deus, tá? É a Deus que deves adorar. Com certeza, as primeiras comunidades cristãs tinham essa tentação, também como nós temos hoje, de fazer adorações indevidas. Muitos católicos, eu sou católico, posso dizer isso, muitos católicos às vezes confundem santos com o próprio Deus, quer adorar os santos. Muitos católicos às vezes querem adorar Maria, como se fosse Deus. Não estou dizendo que isso é a doutrina da igreja, não. Estou dizendo que é a nossa tentação. E aqui o João lembra, nós não devemos adorar criatura nenhuma, mas somente a Deus. É a Deus que deves adorar. Com efeito, o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Qual que é o espírito da profecia dos profetas? É o martírio. Jesus morreu pela causa. Os cristãos morrem pela causa. Tá? Então, esse é o espírito da profecia. Quem é profeta tem que estar sempre atento, que se precisar tem que dar a vida pelo evangelho. Hoje, não se dá vida por evangelho, mas no passado isso era muito comum. Então, nós vimos aqui no capítulo 19, nessa primeira parte, o capítulo 19 é dividido em duas grandes partes. Na primeira parte, então, essa grande celebração no céu e na terra, porque Deus fez justiça, né? Destruiu a grande prostituta, que é a cidade de Roma, o Império Romano. E aí, de novo, eu vou frisar, historicamente é isso, mas teologicamente a grande prostituta, a Babilônia, são todas as sociedades injustas.
tá? Hoje podemos dizer que os Estados Unidos e outras sociedades que são injustas. Uma coisa importante, não esqueça que eu falei isso lá no início do nosso curso, que o Apocalipse é um grande livro de liturgia. E aqui, todas essas orações que o João está colocando aqui, eram orações que eram cantadas e rezadas na celebração litúrgica das comunidades, das primeiras comunidades. Eram assim que eles cantavam para animar a comunidade a ter fé, a resistir, a resistência à palavra-chave do livro do Apocalipse, a manter o espírito da profecia. Então, essas orações a gente chama hoje de oração pé no chão, aquela oração que você mantém firme a fé em Deus em momentos de perseguição e em reconhecer que Deus é único, tá bom? Agora, nessa segunda parte do capítulo 19, nós vamos ver, então, o anúncio do fim da besta e do seu falso profeta. A besta, o poder político, né? E o falso profeta, o poder religioso. Então, capítulo 19, capítulo 18, capítulo 18, o fim da grande cidade. O capítulo 19 agora, o fim da besta e o fim do falso profeta, que é o poder religioso. Poder político e poder religioso. Então, vamos aqui que o autor aqui chama de combate escatológico, mas, na verdade, é o fim das sociedades injustas, do poder político, econômico e religioso das cidades. Então, João diz, versículo 11, vi, então, o céu aberto. Lembra que lá no início do Apocalipse, ele fala que ele viu uma porta aberta no céu, uma porta. Agora ele está dizendo que ele viu o céu todo aberto. Já está anunciando aí o fim da sociedade justa. Vi o céu aberto. Eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Então, quem é esse fiel verdadeiro? É Jesus. Quem é o cavalo branco? É a própria ressurreição de Cristo. Então, ele viu Cristo ressuscitado. E aqui ele usou a imagem do cavalo branco, da ressurreição, da pureza de Cristo. Mas aqui mais é a questão da ressurreição. Então, ele vê Cristo ressuscitado. E ele começa a denominar Cristo. Ele fez isso lá no capítulo 1, vocês lembram disso. Ele começa a dar nomes a Jesus. E aqui agora ele chama Jesus de fiel e verdadeiro. Ele julga e combate com justiça, não com vingança, como é muito normal nas sociedades injustas. Jesus julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo. O que significa chama de fogo? Penetra tudo, vê tudo. Assim é Jesus Cristo. Ele conhece o nosso interior. Sobre sua cabeça há muitos diademas. Ele é o rei dos reis. E traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue. Aqui nós vamos ver, a gente pode lembrar da própria morte de Jesus, mas também o João agora ele vai fazer uma imagem que para vencer a sociedade injusta é como se fosse uma guerra. Então, o sangue em Jesus quer dizer a vitória de Jesus sobre a injustiça, tá? Essa metáfora que ele está criando aqui, essa imagem. Então, o sangue na roupa de Jesus significa que Jesus venceu a injustiça. Então, ele está com um manto embebido de sangue. E o nome com que é chamado é Verbo de Deus, tá? Verbo de Deus. A palavra de Deus. Os exércitos do céu acompanham-no em cavalos brancos. Quem são os exércitos do céu? Os mártires que ressuscitaram, cavalos brancos que ressuscitaram, os acompanham. Vestido com linho de brancura resplandecente. Nós já vimos aqui o que o linho significa. O que o linho significa? Está lá no versículo 8. Conduta justa dos santos. Então, esses mártires, todos foram justos e agora fazem parte do exército de Jesus, que luta contra todo tipo de sociedade injusta, tá? De sua boca, da boca de Jesus, sai uma espada afiada. O que sai da boca de Jesus? Ele não é verbo de Deus? Sai a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? O evangelho. Livrinho, né? Então, da boca de Jesus sai o seu evangelho, sai a palavra de Deus. É afiada.
para com ela ferir as nações. Por que ferir as nações? Porque se as nações não escutam a palavra de Deus, elas são condenadas. Por isso que na Bíblia de Jerusalém aqui, ele usa essa parte do capítulo 19 como o extermínio das nações gentílicas, aquelas nações que não escutaram o evangelho. Ele é quem apacentará com cetro de ferro, a realeza de Cristo. Ele é quem pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus. Lembra lá do julgamento no capítulo 14, versículo 19? O lagar, né? Então, é Jesus. Lembra lá que alguém estava pisando? É Jesus está dizendo aí. Ele que pisa, né, naqueles que estão sendo condenados. O Todo-Poderoso. Chama Jesus de Todo-Poderoso. Um nome que está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa. Um título senhorial. Qual é o título de Jesus? Qual é o título de Jesus? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não esqueçamos que quando João está escrevendo esse evangelho, o imperador era Domiciano, que se declarava Dominus et Deus, Senhor e Deus. E aí o João está dizendo, o único que é Senhor dos senhores é Jesus. O único que é Rei dos reis é Jesus. É uma crítica que aqueles que achavam que o imperador era Deus. Vi depois um anjo de pé no sol. Aqui agora, essa guerra vai gerar várias mortes. Qual morte? Morte da injustiça. Morte da injustiça. Então, aqui, agora, as pessoas serão convidadas a comer o cadáver dessa injustiça. Quer dizer, é simbólico para dizer o fim da injustiça. Então, o anjo gritou em alta voz a todas as aves que voavam no meio do céu: Vinde, reuni-vos para o grande banquete de Deus, para comer carnes de reis, os poderosos, todos morreram, tá vendo? Comer carnes de reis, carnes de capitães, carne de poderosos, carne de cavalos, os cavalos romanos e seus cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes, que alimentaram essa sociedade justa. Quer dizer, com essa metáfora do banquete, até esse livrinho que chama de banquete macabro, o João quer dizer o seguinte, é uma metáfora que ele está usando para dizer a sociedade injusta acabou. Vem comer a carne da sociedade, ela já não existe mais, tá? Só que, logicamente, que a besta e o seu profeta vão tentar lutar contra Deus, vão reunir o seu exército. E é isso que ele vai narrar agora no capítulo 19. Vi, então, a besta reunida com os reis da terra e seus exércitos para a guerra contra o cavalo e seu cavaleiro. Então, a luta aqui dos profetas do diabo, simbolizado por Roma, tá? A besta e o seu profeta, contra Jesus e os mártires. Vocês vão ver que a besta e o seu exército vai ser derrotado imediatamente. A besta, porém, foi capturada juntamente com o falso profeta, quer dizer, com a religião romana, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais que seduzira os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Já falamos isso aí, quer dizer, a religião romana que adorava divindades, os imperadores, tá? Já falei para vocês que a besta aqui é o símbolo dos imperadores. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo. É engraçado que, na época que o João escreve esse Apocalipse, não existia essa imagem de inferno. O inferno ele é uma imagem mais medieval, mas aqui vai se construindo já essa imagem de inferno, né? Aqui, ó, lago de fogo que arde com enxofre. Hoje a gente fala de inferno, fala de fogo e enxofre. É da imagem do Apocalipse que vai se criando essa imagem de inferno. O inferno não existia ainda quando João escreveu isso aqui. Outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro. Qual é a espada que sai da boca do cavaleiro? O evangelho. Então, outros que não seguiram o evangelho foram mortos, quer dizer, eles próprios se condenaram, não se converteram. E as aves todas se fartaram com suas carnes, quer dizer, a injustiça, aqueles que negaram a Deus estão eliminados, tá bom? Então, capítulo 19, capítulo 18, está dizendo, é o fim da grande cidade, Roma. Capítulo
19 é o fim da besta, o imperador com seus profetas, a religião. E agora, a partir do capítulo 20, vai começar a ser estruturada a cidade eterna, a Nova Jerusalém. Qual é a Nova Jerusalém? A sociedade justa, a sociedade de Deus, o reino de Deus. Quando a gente vive o evangelho, esse reino é implantado. Vocês estão percebendo que não é o mundo que está acabando? É um convite que o João está dizendo. Se nós vivermos o evangelho, a sociedade injusta acaba. Se todo ser humano viver o evangelho, não tem injustiça, porque nós vamos pautar no evangelho. E aí uma nova cidade vai ser construída. O João está convidando a construir a cidade que no século V o Agostinho chama de cidade de Deus. Então, lá no século V, 500 anos depois, o Agostinho chama de cidade de Deus. O João está chamando essa cidade nova, baseada no evangelho, de Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém é baseada num grande casamento, o casamento de Jesus com as comunidades, que é a implantação do reino de Deus. Não é que esse mundo vai acabar. A pessoa pergunta, quando é que o mundo vai acabar? Nunca. Mas o mundo injusto, ele acaba todas as vezes que nós vivemos o evangelho. Todas as vezes que você é justo com o seu próximo, você está plantando a sementinha da Nova Jerusalém. Você está vivendo o evangelho. O reino de Deus está acontecendo. Quando você é justo, quando você é amoroso, quando você é caridoso, quando você partilha, a cidade, a Nova Jerusalém está sendo construída. Esse que o João está convidando a gente. E nós vamos ver isso na próxima aula, no capítulo 20. Aí vamos faltar só mais 3 capítulos e finalizamos o livro do Êxodo, do Apocalipse. Eu postei para vocês e quero muito a ajuda de vocês. Sempre um de vocês, dentro em contato particular, fala assim, mais gente podia participar desse curso. Eu tento. Eu mando o máximo de convite para vocês e peço que vocês me ajudem a convidar outras pessoas. Então, eu fiz uma proposta aí. Cada um de vocês conseguirem 2 pessoas para o próximo curso, vamos falar sobre a história do cristianismo na antiguidade, eu dou o curso para vocês livre. Tá? Quem ajuda a página História e Cristianismo, aqui é a Elvira ajuda, e outras pessoas aqui ajudam também. Quem ajuda a página História e Cristianismo vai pagar só R$ 30 no próximo curso. Então, a gente vai fazendo promoções para que as pessoas possam fazer esses cursos. Quanto mais pessoas, melhores. Ou seja, o nosso grupo, você vê, quanto é difícil estudar o Apocalipse, mas um livro tão belo, e nós estamos aqui menos de 20 pessoas. É muito grave. E aí, até Maria de Fátima perguntou assim, por que as pessoas têm essa resistência? Vocês desculpam a crítica, mas eu sempre falo de forma muito aberta, porque as pessoas preferem escutar evangelho com açúcar. E aí eu vou ter que citar nomes. Agora, o Frei Gilson e companhia. São evangelhos que não levam ao compromisso. São coisas, vamos dizer assim, tranquilas para as pessoas viverem. Estudar não é fácil, ler não é fácil, mas a gente precisa insistir. Sabe? O Papa Francisco agora mandou uma carta recente para todas as comunidades, depois quem quiser manda essa carta, em que ele fala da importância de se estudar a história da igreja. Isso tem coisa de uma semana, tá? Não faz tempo, não. Ele mostrando como é importante as pessoas terem pé no chão, não estudar uma igreja mágica, uma igreja que não existe, mas uma igreja real, uma igreja que sofre na terra, uma igreja que passa dificuldades, mas uma igreja ligada a Jesus Cristo, de forma real. Não essas igrejas mágicas, tá? Para que a gente entenda muito dessa questão. Recentemente, agora, um padre postou, também eu posso mandar um texto para vocês, muito importante, fazendo críticas, ou pelo menos preocupado com o tipo de santidades que estão aparecendo, como daquele menino que morreu com 15 anos, na Itália, Carlos Acuti, quer dizer, tornar santos dentro de uma coisa muito, muito tranquila. Eu sou santo porque eu rezo, eu vou à missa todo domingo, eu adoro a Eucaristia. A santidade é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, esses medos da gente banalizar muitas coisas. Não estou dizendo que o Carlos Acuti não é santo. Estou dizendo que, como a gente vai tornando as pessoas santas, sem assim, aquela questão da verdadeira, vamos dizer assim, prática cristã do evangelho, de denunciar a injustiça, de lutar pela partilha. Né? Então, o Papa Francisco está muito preocupado com isso e orientou, né, numa carta recente, o estudo da história da igreja de forma mais crítica. E é isso que eu estou propondo no próximo curso.
Então, eu quero que vocês me ajudem a divulgar, peça ao padre, enche o saco do seu padre, para que ele possa arrumar 2, 3 pessoas, para que a gente tenha pelo menos umas 40 pessoas nesse próximo curso, tá bom? Eu conto aí com a ajuda de vocês. Quem tiver dúvidas do texto de hoje, é só me chamar lá no privado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Boa noite.